Fala, gente, tudo bem? Eu sou o Rony Roger, seja muito bem-vindo ao Papo de Selfie. Vocês que acompanham o nosso trabalho aqui, eu peço para que vocês indiquem para os seus amigos se inscreverem aqui no canal, para o pessoal curtir o nosso vídeo, curtir os nossos papos, que é muito interessante. E se você quiser indicar pessoas para participar aqui do Papo de Selfie, você pode fazer pelo nosso WhatsApp, que é o 97207-5989. A gente aqui tem também as nossas mídias sociais, tem Facebook, tem Instagram, tem o Twitter, enfim, vai estar tudo marcado para vocês na descrição do vídeo. É só vocês irem acompanhando, tá? Antes da gente bater o nosso papo de hoje aqui, quero dar um recado especial para vocês. Agora em novembro, o Papo de Selfie completa um ano. É, um ano. Passa rapidinho, irmão. Pô, um ano. Pô, faz um ano, quer dizer, tem um ano de pessoa na minha frente aí. Faz um ano que você... Faz um ano que você... Tem pessoas um ano mais importante do que eu. Os últimos serão os primeiros. Opa! E nós teremos agora em novembro uma série de entrevistas em homenagem às pessoas que já passaram por aqui. É só esperar a surpresa que vai ser muito boa, tá? Como vocês viram, o papo hoje vai ser bem animado. É um parceiro que eu tive que sair de Ferraz, vim aqui na Penha para poder gravar com o cara, porque a agenda no bar já é bem complicado. Primeiro, obrigado, irmão, por você estar participando comigo aqui, ser parceiraço. O espaço está aberto, se apresenta para a galera aí. Sou o professor Glauber, né? Professor e historiador. Música é uma palavra muito forte, né? Mas a gente organiza ruído aí, faz barulho, né? E entre outras coisas aí que a gente se aventura, né? Isso é importante, isso é importante. Outras coisas a gente se aventura. A gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravar, lembrando histórias. O cara tem muita história, né? Tem bastante coisa, cara. A gente tem algumas histórias em comum aí de parceria, de algumas parcerias fortes. Forte. É importante. Eu vivo de contar história, né? Eu conto história por profissão, né? Ela se especializou em mentira. Gente, o Glauber, ele é professor, ele é músico, já deu a honra de participar de alguns eventos que nós fazíamos em Ferraz, concurso de música, enfim, ele foi ser jurado em alguns eventos nossos, tudo. É um cara parceiro, gente fina. A gente vai bater um papo a respeito aqui da vida, Verdade, que é muito mais importante. Você é professor, conta pra gente como começou essa sua pegada na educação. Então, Rony, a minha pegada na educação foi desde sempre, né? Porque eu tenho... Pode falar a idade aqui? Não vai queimar meu filme, não. Eu tenho 36 anos, Rony, eu tô há 36 anos na escola. Olha que coisa incrível, né? A minha mãe, ela já era uma dona de casa aí, uma mulher, melhor dizendo, moderna, né? Aquela que é do lar e tinha profissão, essa coisa toda. Então, com meses eu já fui pra escola, cara. E depois eu terminei a gente falava colégio, né? Terminei o médio, já ingressei na faculdade. Não teve intervalo de tempo, e depois eu saí da universidade e já fui para a sala de aula. Então, perceba que de 36 anos, eu estou 36 anos dentro da escola. Não tinha outra... Não saí dela, nunca saí da escola. Então, eu entrei nesse mundo da educação porque a escola é um ambiente no qual eu gosto, Rony. Eu gosto. Eu tive a sorte de ter ótimos professores durante a minha vida. Eu tive a sorte de ter relação boa com os professores. Eu era meio rebelde, mas, enfim, às vezes eles me puxavam a orelha. Mas, enfim, o ambiente escolar para mim foi um ambiente muito bom. Eu jogava bola na escola. Eu subi no palco a primeira vez para tocar foi na escola. Então, eu fui para a educação porque, na verdade, não tinha outra via. A via era essa. Entendi. Era isso. Minha mãe é professora. Então, são várias coisas, assim, e os professores que foram decisivos na minha vida, não pode esquecer. E aí como casar essa questão, assim, legal, você, pelo que eu sei, sempre gostou da música, enfim, mas como você começou a associar essa questão da educação com a música? Também foi na escola, Rony. Na escola também? Também na escola. É que eu falo assim, os professores na minha vida foram pessoas muito decisivas, assim, Rony. Inclusive até poderíamos falar de algumas questões políticas que estão acerca do professor agora, que é muito cruel com o professor o que está acontecendo, mas eu prefiro falar de coisas boas. E o que eu preciso falar, que eu acho que é importante, é que na escola eles me deram a oportunidade de ser tudo que eu sou. Não foi na universidade. A universidade foi muito tempo depois. Foi na escola.
Então, eu tinha um professor de história, minha mamãe também é professora de história, mas eu tive um professor de história que, além da minha mãe, também foi muito decisivo na minha escolha. Professor Tadeu. Eu tinha 11 anos. Olha que influência teve esse professor. Mais tarde, eu tive um professor de artes que era incrível, o professor Sérgio, cara. Um cara, como dizer assim, uma pessoa excêntrica, assim, cara. E ele era um professor de artes que fazia você desenhar, mas você não tinha talento para pintura, mas você desenhava, ele ensinava da maneira técnica. Ah, mas eu sou tímido, eu não quero participar do teatro da escola, você é o ator principal. Vai lá. A questão do desafio. Ele era sensacional. E ele era um baterista muito bom. Ele era um baterista ao passo que ele levou a bateria na escola. Ele era profissional, ele tocou. Então, essa coisa da música com a educação, para mim foi algo muito... Eu só associava dessa forma. Eu já aprendi associando dessa forma. Inclusive, quando eu aprendi a tocar sozinho e tal, isso é muito balela. Eu fui de escola mesmo, eu tive professor de guitarra. Até nisso, eu tive professor de guitarra. Né? E eu estudo até hoje, na verdade. Tem outros grandes, professor Paulo Salles Navas, grande professor que eu tive, depois aqui no Instituto Seu Batuta, onde nós estamos. Instituto Seu Batuta. Quero Quero aproveitar e agradecer aqui o pessoal que cedeu o espaço pra gente aqui na Penha, no Instituto Seu Batuta. Eu tenho vários amigos aqui da região da Penha, enfim, venham conhecer o espaço aqui, o pessoal é bem acolhedor. É bem legal. Aqui. Muito da hora, muito bom. Um instituto muito sério, assim. Eu vou deixar aqui pro pessoal o endereço, os números de contato, tudo, para quem quiser conhecer, fazer um contato. Fala que o Glauber indicou que vocês têm um desconto. O Fernando Falvo vai me matar quando ele souber disso. Mas enfim, Fernando Falvo da Banda Gran, todo mundo conhece, ele é o curador aqui, o diretor do Instituto. Eu tive um grande professor aqui também, que é o João Paulo, também professor. Olha que coisa incrível. Também além de ser professor de música, ele lecionou comigo em um colégio do estado, no início de carreira e tal. Grande mestre de jazz, o caramba. Né? Tive aula com ele aqui. Então, sou um eterno estudante de música. Isso é muito bom. O que eu acho muito legal, e eu falo isso para várias pessoas, que assim, quando existe o reconhecimento das pessoas que fazem parte da nossa caminhada. Tem muitas pessoas hoje que conseguem alcançar um certo espaço, indiferente de qual seja o uso do segmento, que não reconhecem as pessoas que fizeram parte da história para ela chegar onde ela está hoje. E quando tem esse reconhecimento igual você teve aqui na sua conversa, falando dos seus professores, das pessoas que te incentivaram, das pessoas que te motivaram, isso é muito gratificante, né? Não pode ser diferente, né, Rony? Não pode ser diferente. Tem um papo assim dessas coisas de internet que eu nem sei se é verdade, enfim. Mas eu dou risada, mas umas coisas muito interessantes, coisas do tipo de que eu li uma vez assim, no Japão, a única pessoa que o imperador não se curva, aliás, a única pessoa no qual ele se curva são os professores. Isso aí, já vi isso aí, né? Não sei se é papo furado, mas eu acho que o professor é uma coisa tão importante na vida da gente, assim, e a gente pode aprender com tudo, na verdade. É evidente que, por exemplo, eu como professor, como historiador e tal, é evidente que a minha mãe é muito influente, claro, a pessoa dentro de casa, né? Além daquela educação, assim, da professora, tem a educação da mãe, do filho, e o quanto que foi influente, evidente. Mas eu não posso esquecer do grande mestre Tadeu. É impossível não lembrar dele, assim, quanto historiador, né? Eu não posso esquecer já na universidade da Célia Bernardes. O professor é inteligentíssimo, mas a gente tem que citar nomes. O professor Floriano, meu vizinho, foi professor de minha mãe na universidade e depois, 20 anos depois, meu professor. Para quem não conhece o Glauber, é o seguinte, ele tem uma opinião muito forte na questão política, né? Você tem opiniões fortes, tudo. E dentro de uma dessas conversas que nós tivemos, tem uma conversa que me chama muita atenção, que diz respeito à esquerda. Primeiro eu vou te perguntar, você é direita ou esquerda? Esquerda, né? Você é de esquerda, beleza. Esquerda. Então, assim, não pode ser diferente. Automaticamente, quem é de esquerda me odeia também. Eu ia arrumar outra palavra. E por que disso? Por que as pessoas da esquerda acham que você é um esquerda não tão esquerda assim? Eu coloco às vezes no meu todo mundo odeia o Glauber. A direita nunca gostou de mim, aí a esquerda. Eu fico com a sensação, às vezes,
que a esquerda perdeu a habilidade de falar com as pessoas. Né? E o Brasil precisa dessa visão do social e tal, essa coisa toda. Mas aonde que isso se perdeu? É difícil a gente pontuar, né? É difícil de pontuar onde se perdeu. Mas eu acredito que foi no momento que a esquerda negligenciou que havia uma demanda de direita no país. Foi naquele momento que a esquerda esqueceu, quando ela estava na situação, ela esqueceu que o Brasil estava se tornando conservador. Na onda, né? Tava ali, ela esqueceu. E a gente precisava, no mínimo, olhar para a direita e falar assim, pô, mas o que você tem a dizer? Diga. E, de repente, olhar para aquela demanda. Era olhar para aquela demanda, entender. Para fazer política, a política nada mais é do que a hierarquização da sociedade. E para fazer política você precisa ter sensibilidade. E o que aconteceu? Eu estava numa posição confortável e, de repente, eu estava negligenciando aquele outro. E o pior não é negligenciar. O pior é quando você olha para aquela pessoa como motivo de chacota. E era o que a esquerda estava fazendo com o fato de que o Brasil estava se tornando conservador. Isso é um problema. E hoje, que a direita está na situação, as demandas da direita estão sendo atendidas na íntegra. E isso é um perigo. Meio que a toca de caixa, tipo, vai fazer da maneira mais dura. Eu sou professor, então eu sou um pouco didático, né? Eu acho que exemplificar é a melhor coisa. Eu me lembro daquele artista que na exposição ficou nu. Lembra que a gente tá falando sobre isso aí? Do artista que ficou nu. Tudo bem? E aí, a direita reivindicou. Achou aquilo um absurdo. O homem ficar nu e tal, aquela coisa toda. Tinha crianças no espaço. O coitado do artista foi crucificado. A mídia detonou. Me parece até que a exposição... Parece que, né, né, parou por um tempo. Não sei o que aconteceu, se realmente foi censurado. O que a esquerda naquela situação poderia ter feito? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma indicação de que existe nudez. Você tem o direito de educar seu filho, como você bem entender, Rony. Você tem o direito de ser conservador na educação do seu filho. Então, assim, é um Estado democrático de direito, a liberdade artística é livre. Então, faz o seguinte, naquela exposição que o homem está nu, eu não levo meu filho, a indicação está ali. A esquerda só precisava ponderar. Agora eu prefiro falar assim, olha que pessoa atrasada, olha que povo conservador, olha que povo religioso. Ou seja... Isso é arte. Isso é arte. Não pode assim... Não, era só dar uma resposta para o seguinte, é um país livre, a arte é livre, mas você tem o direito realmente de levar o seu filho ali ou não. Então, em respeito a você, nós vamos colocar uma indicação dizendo assim, tem nudez. Era simples. A direita ia se sentir prestigiada no debate, e não depreciada. Então, a direita, a esquerda, melhor dizendo, ela perdeu essa sensibilidade quando ela estava ali naquela situação. E são essas críticas que eu faço que incomoda. E aí eu faço crítica, eu sou preto, eu faço crítica ao movimento preto, os caras não gostam também. Eu faço, hein? Os caras não gostam e tal. E aí, eu tenho amigos... Eu sou gay, não, eu não sou gay não, mas enfim, eu tenho amigos gays, às vezes eu faço prática, eu faço críticas assim ao movimento gay e meus amigos gays ficam bravos comigo. Eu falo, eu acho um desperdício a passeata, porque vocês poderiam reivindicar. Aí o que acontece? Vocês fazem festa. Eu acho que ali era um espaço interessante para vocês reivindicarem que vocês sofrem, né? Homofobia e agressões sistemáticas, vocês ficam rebolando na Avenida Paulista, e aquilo não, era um espaço é o segundo maior evento do estado de São Paulo, só pede para a Fórmula 1 em termos de grana, então é uma visibilidade muito grande para os caras ficar fazendo apenas festa. Então, são essas críticas que fazem, de repente, os caras se incomodarem comigo. A direita nem me incomoda, porque os caras nunca gostaram de mim mesmo, né, meu? Mas a esquerda, às vezes... me chateia o fato de que o debate não está aberto. Os caras não querem... Uma outra questão que é o seguinte, assim, o brasileiro hoje discute mais política. Sim ou não? Nunca discutiu. Não é agora que vai discutir. O nível da... Rony, quando qualquer pessoa não queria justificar o seu posicionamento político, né?
ou não sabia realmente, tinha vergonha de defender o seu posicionamento, o apoio a determinado candidato, ele falava que política não se discutia, ou ele falava que não gostava de política. Essas mesmas pessoas que davam essa desculpa, hoje discutem política amplamente. Na internet, na mesa de bar e tal. Então, entre esse discurso de antes, de não gostar, ou de que não se discute, e agora, essa defesa à candidatura de fulano, ou o presidente, ou a governadora, seja lá quem for, o que aconteceu nesse meio do caminho? Ele estudou ciências políticas? Ele virou um expert? Agora ele assistiu ao jornal? Não mudou nada. A não discussão e a discussão pobre é a mesma coisa. Não mudou, não houve mudança absolutamente nenhuma. A única diferença é que agora o time de futebol, o futebol brasileiro tá uma draga, né? Tá uma draga. Agora apareceu uma meia dúzia de técnica aí que faz um futebol mais interessante, tá uma draga. Então trocou o time pelo candidato, né? E trocou esses canais de fofoca pelos bastidores da política. Quer dizer, antigamente não se discutia, e hoje a discussão é rasa. A gente trata a política como se fosse futebol, como se fosse coluna social. Então, hoje, quando eu vejo um programa de televisão comemorando que o Brasil discute mais, eu acho vergonhoso, a discussão tá pobre. Não tem discussão. Então, a discussão pobre é a não discussão. O Brasil não passou a ser politizado por isso. As pessoas isso. tendem a falar que, vamos dar um exemplo, a Globo é tendenciosa, tudo. Porém, o que eu digo muito para meus amigos é assim, a Globo é tendenciosa? Pode até ser, mas a Record também é? É, a Band também é? Por quê? Porque cada um puxa aquilo que acha melhor. Tem até um vídeo que rolou muito tempo na internet, do mesmo assunto sendo tratado na Globo e na Record. Enquanto um batia, o outro alisava. Cada um puxa para aquilo que acha melhor. Então, eu, particularmente, acho interessante você se informar a respeito. Ouvir os dois lados, que isso é importante, entendeu? E aí, a partir daí, formar a sua opinião. Não, mas aí, Rony, é uma outra coisa. Não é questão de preguiça. Aí, quando você coloca a grande mídia, já é um pouquinho diferente. Eu acho que a grande mídia é cafajeste. Eu já penso diferente. Essa postura que faz isso. Porque assim, eles querem fazer com que você acredite no que eles acham que é o correto. Não, mas isso não tem problema, Rony. Isso não tem problema. Eu acho que você só não pode ser cafajeste com as pessoas. Entende? Eu penso da seguinte maneira. Um determinado veículo de mídia, por exemplo, a Rede Globo. Eu vou apoiar determinado candidato. Um jornal, eu vou apoiar determinada ideia política. Um outro canal, um canal de internet, o canal do Rony. O Rony apoia determinado político. Sigam, tá? Sigam. Determinado político de Ferraz, não tem problema. Rony, não tem problema. O que não pode, Rony, é o jornal da Globo, ou um jornal impresso, ou um canal, um jornal da internet, colocar um discurso de neutralidade e nas entrelinhas apoiar. Então, assim, eu acho que seria muito mais bonito com as pessoas e a mídia teria muito mais credibilidade se ele simplesmente assumisse um lado. Eu penso ligeiramente diferente. Isso eu acho muito difícil, porque assim, eu tenho a minha página no Face, que é o Faraone Roger, onde eu, além das entrevistas que eu coloco com a maioria do pessoal do meio político, né, e é da região onde eu moro, Ferraz, Poá, Suzano, enfim, agora que eu estou vindo mais para São Paulo, trazer outras entrevistas com o pessoal, assim, a questão de manter a neutralidade. Primeiro porque, assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma certa tendência para uma certa linha política. E aí, na hora que eu começo a postar matérias, enfim, da minha opinião, criticando essa linha, cai em cima do que você falou. As pessoas não querem ouvir o que você acha, elas querem ouvir o que agrada a elas. É isso, mas é isso, não, é isso, mano, você tá perfeito. É exatamente isso que eu entendo. O que me incomoda não é o Rony assumir o seu posicionamento político.
Eu acho que isso, principalmente os grandes veículos de comunicação, deveriam fazer. A gente não pode se esconder atrás da neutralidade. Sim. E aí entra uma questão sociológica nesse papo todo. Que o ser humano, por excelência, ele é ideológico. Né? Uhum. Ele é ideológico. Não existe discurso neutro. Não existe discurso solto. Tudo que o Rony fala de uma maneira consciente ou, de repente, não consciente, né, tem a ver com o que o Rony é quanto formação. Sim. Certo? Então, o fato do Glauber ser preto, o fato do Glauber ser budista, o fato do Glauber ser um professor de história logo esquerda, tem todo o fato do Glauber morar na Zona Leste, na Penha, tudo isso, o fato de ser professor, o fato de gostar de música, de estar no meio da arte, tudo isso tem uma ideologia no qual o Glauber fala, no qual o Glauber se expressa. E aí eu vou até colocar uma outra discussão leve, por isso que é um crime, quando esse projeto de lei, que eu nem sei se foi aprovado, me parece que não, de neutralidade ideológica em sala de aula. Isso é um absurdo, porque o ser humano, ele não consegue ser neutro. Não é o professor de história que deve ser neutro. E aí, o que nos leva a uma outra discussão, que é uma discussão jurídica. Qual que é a discussão jurídica? Pós a redemocratização do Brasil, liberdade de expressão. O professor, ele tem a obrigação de ser ideológico dentro da sala de aula. Ele não deve frear. O que ele não pode é fazer da aula dele um debate político no qual, nesse debate, o outro não tem espaço. Esse que é o problema. Então, eu gosto muito de falar dos meus professores, né? Uhum. Mas eu tive professores que eram de esquerda, eu tive professora evangélica que usava aquela sainha, lembra? Bem tradicional. Tive professores que eram gays, tive professores pretos, todos eles, de alguma maneira, colaboraram para mim. Imagina se a escola, na época que eu estudasse, barrasse ideologicamente essas figuras. A minha formação seria algo incompleto. A gente precisa do professor de história de esquerda. A gente precisa do outro camarada que é de direita. A gente precisa daquele outro cara que é de centro. A gente precisa ter pessoas conservadoras. Precisa ter crente. Precisa ter gente da Umbanda. Precisa ter essa diversidade para formar a sociedade. Entende? Uhum. Uma sociedade que tenta desesperadamente unificar seu pensamento, existe uma tendência muito grande ao quê? A tirania, a ditadura, esse tipo de coisa. A gente precisa da diversidade. E aí, gente, assim, vocês viram que o papo ele desenrola, vai embora, né? O Glauber eu tô mentindo bastante? Tô mentindo bem? Tô mentindo bem. O Glauber é o seguinte, nós trabalhamos juntos, né? E fase ruim? Na fase complicada da vida. A fase meio difícil, a gente tá lá, enfrentando PA na vida por aí, enfim. E desde então a gente fez uma amizade legal, né? E isso é importante, já se foram anos e anos. E sempre que a gente se vê, que a gente conversa, enfim, a conversa rende, ela é muito produtiva, porque a gente consegue discutir temas importantes de uma maneira leve, de um jeito tranquilo, tudo. Claro, a gente tem alguns projetos no Ferraz, eu até cheguei a te falar alguns, né? Uhum. Eu não vou adiantar pro pessoal aqui, até porque nós estamos na fase de construção, e você vai lá para poder participar com a gente desses projetos, tudo, que com certeza vai ser espetacular, tá? Eu quero agradecer, meu irmão, a sua participação. Eu espero que você que assistiu a gente aqui tenha gostado do assunto. Tem muita gente que assiste aqui que é professor de história, enfim, tem pessoal que é legal, de fala, poucos fake, porém todo mundo que participa com a gente. Né? Não toca nesse assunto, gente, e corta não. Não vai editar, e se eu falar, não vai editar. Não é hora para isso, outra hora a gente fala. Você que acompanha a gente aqui no Papo de Selfie, se inscreve no canal, pede para os seus parceiros curtir, para se inscrever, participar com a gente. Quem indica alguém, você quer participar,
manda aqui pro nosso WhatsApp 972075989. E se quiser de repente discutir alguns assuntos com o Glauber, tudo, eu vou deixar aqui também o número dele. Pode ser, né, Glauber? O pessoal quiser discutir a política, tem vários professores de história que acompanham a gente, que é o pessoal que é bem cabeça, o pessoal legal, tudo. E pode fazer um contato, tudo. A gente vai fazer uma roda de conversa com alguns amigos, tudo. Eu vou levar você para participar também. Eu nem tô convidando, tô intimando, né? Beleza? Glauber, fechou, irmão, muito obrigado. Glauber Dantas, meu irmãozão. Gente boa. Valeu, gente. É isso aí. Não vai editar, hein, mãe? Um abraço.